E começo falando de Amor Exigente. Amor Exigente é maravilhoso, é um programa incrível que, além de ter grupos de auto e mútua ajuda espalhados por todo o Brasil, também está presente toda segunda-feira no Vida Melhor, ajudando no enfrentamento dos vícios, das compulsões, tá? Em muitos casos de dependência e tentativas de recuperação, muitos se deparam com a culpa. Então, vale a pena a gente refletir sobre isso. Evitar que essa culpa gere raiva, medo ou autopiedade. E para conversar comigo, com você sobre esse assunto, eu recebo o Luiz Fernando Calduro, que é presidente da Federação de Amor Exigente, e hoje também o voluntário Fernando Silva Santana, que é do grupo Sementes do Sucesso. Sejam bem-vindos, queridos. Muito obrigada por estarem aqui. Alegria, que bom, E vamos aprender Cláudia. sobre culpa hoje. Você vê, hoje, 2 Fernandos. Ah, que maravilha. Estamos muito bem representados, então. Escuta aí, a Federação de Amor Exigente pode te cumprimentar especialmente? Puxa. Ah, Eu tô em estado de graça, você sabe o que é isso, né? felicidades, Obrigada. Cláudia, pela vida do Bernardo, que Obrigada. acabou de nascer, que você seja uma vovó maravilhosa, com amor exigente. Com amor exigente Com sempre, amor né? e exigência. É isso mesmo. Mas- E o amor vem na frente, é bom lembrar, mas a gente não pode esquecer da exigência, da firmeza, né? Mas, apesar que mãe e pai é que tem que ser amor Sim, exigente. eu sou mãe Avô com e avó açúcar. tem que ser amor exigente. Mãe com açúcar. Isto. E não impedindo que os nossos filhos assumam a autoridade de pai e de mãe, né? Que isso é fundamental. Aí é muito bom, certeza. Cláudia. Ser vô, Eu tô ser vó feliz é da vida, eu tô maravilhoso. feliz. Você já é vô também, Fernando? Já, sou vô da Beatriz. Ai, que gostoso, parabéns. 9, 10 meses vai fazer. Ai, também pequenininha, que delícia. Deve estar numa fase muito gostosa, né? 10 meses é uma delícia, né, gente? Bom, vamos parar de Vamos babar, lá. né, Cláudia? Se deixar avô e vó junto, gente, eu já vi como é que é o negócio. É culpa. Difícil a gente falar assim, não sinta-se culpado, porque pais eu acho que talvez menos, mas mãe a gente se sente assim péssima se acontece qualquer coisinha. Eu imagino que uma doença como dependência química gere muita culpa mesmo, né? Sim, Cláudia. E ontem ainda foi Dia das Mães, né? Mandar um beijo para todas as mães do Amor Exigente, de todas as suas telespectadoras e virem conhecer esse programa que nos liberta. E este princípio, o princípio de que a culpa nos torna indefesos e sem ação, ele é o princípio libertador. Porque é exatamente aquilo que você falou, nós precisamos trabalhar, parar de sentir culpa e também colocar a culpa nas costas dos outros, buscando causa para os nossos problemas externamente a nós. Então, este princípio é libertador, nós gostamos muito de trabalhá-lo, porque se ele não for bem trabalhado, Cláudia, ele gera sentimentos ruins dentro de nós. A raiva, a autopiedade, o medo, e para não falar outros, esses 3 especialmente. Ah, com certeza. Fernando, eu não conheço a sua história em Amor Exigente. Primeiro eu queria que você se apresentasse, né, para a gente entender como é que você chegou ao Amor Exigente. Bom, meu nome é Fernando Santana, conhecido por Feijão. Né? Eu cheguei ao Amor Exigente pela dor. Né? Eu acho que todos nós, né, que estamos no Amor Exigente, né, chegamos por essa questão. E ao longo do tempo, né, eu vinha sempre tentando achar um caminho. Vinha com problemas de família, né, sem ser a minha família direta, mas a família dos meus pais, né, perdi 2 irmãos por problemas de drogas e bebidas, mas quando eu formei a minha família, eu não percebi. E é uma questão que você está sempre procurando alguma coisa, né? Eu já me sentia culpado por não ter poder ajudar os meus irmãos, né? Eu perdi o meu irmão mais velho e perdi o irmão 6º, né? Então, quando eu formei a minha família, eu tive um problema, né, com o meu filho, mas a gente só foi, assim, aquele problema, né? O pai, ele é mais rígido, a mãe é mais flexível, né? Mas isso, ao longo do tempo, a coisa foi se agravando, né? E eu estava tentando, e eu só cheguei ao Amor Exigente por problema de um familiar que já pertencia ao Amor Exigente. Aí me contou uma história, eu falei, opa, talvez seja aqui o caminho, né? Sempre na igreja, né? Eu sou católico, e na igreja a gente sempre tem aqueles grupos de apoio, mas não tem com esses princípios, né? Com essa base de princípios que me ajudou a alicerçar. Quando eu conheci o Amor Exigente há 7 anos atrás,
eu diria que ali eu tive a minha liberdade. Eu consegui achar o caminho, né, que me colocou numa diretriz assim que eu comecei a ajudar a mim primeiro e depois ajudar a minha família, né? Porque se a gente não se autoajudar, você não consegue achar. E eu consegui, me dediquei bastante, tenho me dedicado muito, né? Porque, graças a Deus, o meu filho, ele já passou por essa fase, né? Ele está bem, já há 3 anos limpo, né? Que bom. Mas eu quero crer que essa liberdade, e por isso que esse princípio é o princípio mais, vamos dizer assim, mais objetivo de tudo. Porque se você não partir do princípio que você não teve culpa e que você não pode carregar a culpa, você não consegue se libertar dos outros princípios, né? Você se sentia culpado? Sentia. Como pai, né, por talvez não ter observado, não ter dominado a situação, né, eu me sentia muito culpado. Eu cheguei no Amor Exigente chorando. Durante 2 anos, todos os encontros eu chorava. Todos os encontros. Quando você fala que você primeiro teve que cuidar de você, que tipo de atitude você precisou tomar ou que tipo de descoberta você fez para se sentir esse homem livre como você se sente hoje? Eu diria assim, aceitar o que as pessoas tinham para me oferecer, entendeu? Porque uma coisa é a gente achar que a gente está sempre certo, né? Nem sempre, principalmente quando você tem que decidir uma coisa que ela influencia muito na saúde e na direção da sua família, né? Então eu passei a acreditar mais que as pessoas poderiam me ajudar e que eu deveria escutar mais do que quer dizer, expor no sentido de ouvir, né? Entender um pouco mais e me dedicar, né? Deixar algumas coisas, olhar para a família, olhar para as pessoas, observar um pouco mais. Isso... De que forma você acha que você conseguiu tirar essa culpa de dentro do seu coração? Porque às vezes a gente fala para a gente mesmo, não, você não tem culpa, mas você não interioriza, né? Você fala, mas não... falou, mas não escutou, né? Como é que foi para você entender que de fato você não tinha culpa? O primeiro entendimento é certificar de que o problema era uma doença e que eu era também um doente. Em que sentido vocês se consideravam doentes? Codependência, aceitar sem você conseguir se resolver ou resolver, entendeu? Isso gera codependência, né? E eu me sentia totalmente inerte a tentar solucionar uma coisa que eu não tinha forças, né? Então isso gerou. Quando eu aprendi que seguindo os passos, né, seguindo as orientações, né, porque eu não conheço nenhum processo, nenhuma entidade que siga esse processo dos 12 passos, né? Que se você seguir ele ponto a ponto, você consegue resolver sim. Pode ser que não sirva para todos, né? Mas ele te dá uma grande possibilidade de você resolver os seus problemas. Foi o que eu fiz, né? Eu abri o livro do meu coração e falei, olha, eu preciso pedir muito a Deus, né? Eu sou católico, né? Toda vez quando eu confessava, eu pedia para o padre, eu pedia para ele, eu preciso de forças para mim poder entender uma situação que eu não consigo, como pai, nem como mãe, resolver, né? E também como família, né? Porque eu também tenho a família e tenho as pessoas que precisam. Eu precisava de resolver a minha situação para que eu pudesse servir ao próximo de uma forma mais vamos dizer assim, mais certa, né? Então isso me ajudou bastante. É a identidade, né? Você entender que você não está com a razão e que você precisa cada dia aprender mais, né? Escutando as pessoas, entendendo o problema, intensificando de que você está no problema, porque às vezes a gente não assume, né, as responsabilidades da doença. Se você entender que você é um doente, e não é um doente que sarou, não, veja bem, o meu filho, ele está bem, né, mas eu tenho certeza de que eu tenho que continuar hoje, amanhã e sempre, assim como ele, né? Principalmente meninas, desculpem os homens, mas eu gosto de falar das meninas porque eu sei que tem muito mais mulher assistindo do que os homens. E durante a vida inteira a gente sempre falou vocês todos no masculino. Então eu tô falando um pouco mais das meninas, mas também os meninos que estão ouvindo. Homens e mulheres, obviamente, nesse momento ficam pensando assim, tá, mas o que é que essa doença causa em mim? Que tipo de comportamento eu tenho que é consequência da doença codependência? Eu diria que a cada dia que passa você fica mais doente, né? Assim, primeiro você não consegue seguir a sua vida, porque o codependente,
ele fica numa situação de, quando ele não consegue resolver o problema, ele começa a ter problemas sociais, né? Problema de interação, porque assim, às vezes você não quer se espelhar, né? Você não quer se abrir com as pessoas que você poderia abrir por conta de confiança, né? Isso também é codependência, né? Por exemplo, encontrar o Luiz Fernando, que faz parte de um grupo que me dá liberdade de eu conversar, me dá mais, assim, me dá mais segurança, né? E quando você não consegue encontrar essas pessoas, você vai criando uma outra doença dentro de você, que é a liberdade de se expressar. Você vai ficando uma pessoa fechada, tímida, antissocial. Antissocial. Então você não consegue, você passa, é como se fosse assim, mentir para você mesmo, né? Dizer que eu não posso falar, por exemplo, algumas vezes eu omiti a minha família, o meu problema. Isso é totalmente errado dentro dos nossos princípios, né? Nós precisamos ser abertos, por quê? Porque depois, o doente e você mesmo, num determinado momento, você vai se expor. Como é que você faz para você fazer a segurança daquilo que você não pode fazer? É quando você coloca, né, em livre-arbítrio o que está acontecendo contigo. É se você se expressar, dizer, olha, eu tenho uma situação de que vocês precisam de me ajudar a ponderar. Então, algumas coisas eu posso, outras eu não posso. E quando você se retrai disso daí, você está colocando em risco tudo aquilo que você está tentando melhorar, né? E num determinado momento, eu me retraí e eu fui ficando doente. Eu fui ficando doente porque a não liberdade daquele de se expressar, né, e mostrar para as pessoas que você tinha, deixa você mais doente, né? Então, olha lá, que interessante. Luiz. Esta inércia, essa falta de força que o Fernando relatou, é exatamente o sentimento de culpa. Ele imobiliza a pessoa. E o Fernando também, por diversas vezes na fala dele, falou a questão da humildade, que no grupo a gente chega, às vezes na arrogância de achar que a gente ia dar conta sozinho e percebe que o grupo vai nos ajudar e aí se entrega ao grupo. E o grupo vai dizer, você não é culpado, e você então começa a adquirir forças para se libertar e poder fazer o que você precisa fazer. Porque senão fica só na reclamação sempre, né, Cláudia? Com certeza. De forma muito prática, eu sei que não é o ideal. Atenção, você que está assistindo, só tem um ideal, que é você realmente frequentar Amor Exigente. É uma vez por semana, é transformador, tá? O que está acontecendo, essa dor que você está carregando, esse peso que você está carregando, não pode mais continuar nas suas costas e nem embaixo do tapete. A gente vai fazer isso tudo desaparecer gradativamente, até porque a doença, dependência química, ela não foi instalada da noite para o dia. Então, vá a um grupo. Agora, em termos práticos, o que é que a gente aprende no Amor Exigente? A se perdoar, Cláudia. Você não causou com intenção qualquer tipo de desarranjo que você possa estar vivendo na sua família. Então, se perdoe, porque enquanto você estiver se culpando, você não consegue caminhar para aí, sim, fazer o que você precisa fazer, que é tomadas de atitude, não é? Colocar limites, colocar regras, aprender a dizer não, cuidar de você, em especial cuidar mais de você do que do outro, porque às vezes a gente fica naquela ilusão de cuidar da vida do outro, tornar o outro autônomo, enfim, pequenas atitudes do dia a dia que nós vamos tomando e que com culpa não conseguimos fazer. É impressionante o tanto de transformação que o Amor Exigente promove na família. São transformações gradativas e importantes e, de fato, as únicas soluções para que você possa sair desse problema. Então, não fique só, porque sozinho a gente está perdido. Em comunhão a gente encontra a nossa força, você vai ser forte. Luiz Fernando falou, aprender a colocar limites, aprender a dizer não, né? Aprender que você precisa se cuidar. Mas não é esse aprendizado que você fala assim, tá bom, eu vou falar não, e daqui a pouco você fala aquele não de mãe nervéltica, né? A gente chamava minha mãe de nervéltica, quando era nervosa com neurótica. A gente chamava nervéltica. Explode, diz não, e dali meia hora diz sim. Não, Amor Exigente ensina a ser pontual, a falar um não com firmeza, sem autoritarismo e sim com autoridade. E é um caminho, é uma escola. É uma escola que nos ajuda a sermos melhores pais, mães, filhos, né? Tem problemas de dependência química, de compulsões em todas as áreas. Vá, porque é um grupo, antes de qualquer coisa, de qualidade de vida. Até porque, só para fazer uma colocação, até porque eu acho que um dos motivos dentro da culpa é a transferência, né? É quando eu transfiro para você aquilo que eu poderia, né, assimilar e tentar buscar ajuda. A gente transfere.
né? E uma coisa muito importante é a equalização da família, né? Eu só consegui sair também da minha codependência quando eu equalizei com a minha filha e com a minha esposa, né? Para a gente fazer uma sintonia só, para que nós pudéssemos resolver um problema da nossa família. Porque a minha família é eu, a minha esposa, a minha filha e o meu filho. Essa é a minha família. Família que eu concebi ali, né, em conjunto. E aí sim, quando a gente chegou, nós participamos todos do Amor Exigente. Meu filho foi para a clínica e nós ficamos dentro do Amor Exigente. Aí nós conseguimos criar uma situação no qual a gente se resolveu. Aí sim, a gente chegou no... Aí eu saí, eu me libertei um pouco da minha codependência. A gente não se liberta no total, porque todo dia nós estamos num degrau de que qualquer desnível você volta... A gente tem que vigiar, né? Vigiar, todo momento. É isso aí. É maravilhoso, tá? Olha, Amor Exigente tem um site que é amorexigente.org.br. Você pode mandar agora uma mensagem através do WhatsApp. As voluntárias estão lá para te responder no 1925196555. E de verdade, não fique só, porque tem luz no fim do túnel. Amor Exigente Oficial lá no Instagram. Vá! Muito obrigada. Gratidão, Cláudia. Nossa fé e alegria. Boa semana. Muitas bênçãos para o Bernardo. Amém. Para todos os nossos netos, aliás, para toda a nossa família, porque não tem nada mais precioso do que família, né? Obrigada, viu?